Combinação alimentar, indigestão, gases, arrotos, dor estomacal, problemas gastrointestinais, será que são causados por má combinação alimentar? Você está combinando seus alimentos de forma correta ou você está misturando muitos ingredientes em uma só refeição e tendo azia, queimação, arrotos, refluxo e vários problemas intestinais ou correlacionados ao intestino? Então fica aí para aprendermos mais sobre a ciência da combinação alimentar e como ela pode auxiliar a sua saúde. Você gosta do nosso canal? Ele tem te ajudado a fazer a diferença na sua vida, na sua saúde ou até mesmo ajudar seus entes queridos? Então, não esqueça que nosso podcast não é patrocinado. Eu falo sobre vida saudável, algo que não dá dinheiro a ninguém. Ou seja, até mesmo meus pacientes não precisam ficar voltando para consulta, atrás de consulta, vir pegar prescrição de suplementos, de remédios. O nutricionista não pode prescrever remédio, mas ainda assim, a pessoa que se atende comigo, ela aprende vida saudável e geralmente ela nem precisa voltar a ser atendida porque realmente a saúde dela melhora. Então, com isso sendo dito, eu não sou patrocinado por ninguém, porque tem muita gente por aí prescrevendo suplemento, prescrevendo remédios, prescrevendo um monte de coisa, ou fazendo vários tipos de tratamentos auxiliares e ganhando muito com a área da saúde. Eu não. Eu acredito em educação de medicina de estilo de vida. Então a única coisa que eu vendo é educação, para você mesmo aplicar aí na sua casa e melhorar a sua qualidade de vida, a sua saúde. Mas não tem nenhum produtor de brócolis querendo me financiar, não querendo estimular o podcast, porque assim não se ganha dinheiro. Então, geralmente, quem patrocina um podcast de saúde são empresas de remédios, empresas de suplementos e coisas do gênero. Então aqui a gente não tem patrocínio. Se você quer ajudar o meu trabalho, quer ajudar a saúde por vida saudável a ser disseminada para as massas, você pode simplesmente comprar um livro ou comprar alguns livros, dar esses livros de presente para entes queridos. Você pode assistir nossos cursos online ou dar o nosso curso online para alguém, por exemplo, tem um curso de doces à vontade. Você pega uma pessoa na sua família que é diabética e dá esse curso para ela. Quem sabe ela começa a aplicar uns docinhos feitos de tâmaras e castanhas, que a gente sabe que tem atividade antidiabetogênica, ou seja, é um doce que o diabético pode comer. Você pode vir a um retiro, você pode contratar uma consulta, que não só vai ajudar a sua saúde como dos seus entes queridos, mas também vai ajudar o nosso trabalho a ser mais disseminado, a gente investir mais em mecanismos de divulgação do nosso trabalho e poder gravar mais para você. Então, quer apoiar nosso podcast? Já começa comentando, compartilhando, sentando o dedo nesse like, enviando para todo mundo. Isso tudo já vai ajudar. O segundo você pode se inscrever como membro aqui no canal. Isso também vai ajudar. Você pode fazer doações voluntárias a cada vídeo. Você pode literalmente contratar os serviços como os cursos, livros, retiros e o atendimento nutricional. E você pode fazer muito boca a boca falando o quanto sua vida mudou e melhorou depois que você aprendeu que saúde é produzida por vida saudável e que a gente não deve ter medo de fruta e vegetal, o alimento da raça humana. Prazer, sou o Dr. Eduardo Coraça, nutricionista clínico e amo trazer para você o que é de mais recente na literatura médica e científica. Nada de ideologia, nada de achismo, mas o que está publicado. Mas hoje não temos tantos dados. Mas eu vou te mostrar hoje, na verdade, uma perspectiva do higienismo, a ciência da saúde. Esse modelo de medicina de estilo de vida que salvou minha vida há quase 20 anos atrás e eu jurei a mim mesmo disseminar, compartilhar esse conhecimento porque me fez muito bem. Eu acredito que pode ajudar muita gente também. Eu adoro essa citação do Evangelho Essênio da Paz, que eu acho fenomenal. Não cozinhe, nem misture muitos alimentos, a menos que você queira que seus intestinos transformem-se em um pântano. Edmund Sixel, o tradutor do Evangelho Essênio da Paz. E até uma outra citação na capa do livro, né? Não busqueis a lei em vossas escrituras, porque a lei é a vida, enquanto o escrito está morto. Eu sei que, infelizmente, não temos muita ciência por trás da combinação alimentar. Era uma coisa muito falada por higienistas há 200 anos atrás, que eu acho hoje em dia, eu vou te dar minha perspectiva mais pro final, mas a gente sabe que não tem muito embasamento científico na atualidade, não tem muitas pesquisas. Houve, há mais de 100 anos atrás, teve sim alguma coisa para se embasar, hoje em dia praticamente nada mais. Entretanto, como a citação já diz, não se baseie só no que já foi comprovado cientificamente,
mas se baseie principalmente como você se sente. Tenta uma monorrefeição, como nós higienistas chamamos, ou seja, só comer melancia naquela refeição. Comer 1 quilo até de melancia, bastante, assim, 500 gramas a 1 quilo, dependendo do seu peso, dependendo de vários fatores. E me diz depois como você se sente. Aí depois, tenta misturar arroz, feijão, bife, batata, fazer aquela refeição bem completa como as pessoas fazem e me diz como você se sente. Ou seja, tenta até alguns dias ficar mais mono, as refeições muito simples, muito baseadas em frutos e vegetais, e depois vários outros dias combinando, misturando muito, como aquela coisa de churrascaria mesmo, que as pessoas comem em grandes quantidades e muitas misturas. E você vê como você se sente. Apesar de não termos ciência, eu acho que ainda vai ser uma coisa estudada e mais provada. Até lá, realmente a gente fica com o exemplo dos animais, que todos os animais da natureza comem um alimento só por vez até estarem saciados. Começamos a aula sobre a ciência de combinação alimentar em cima mais ou menos do início da pesquisa a nível científico, que foi Pavlov, um russo ganhador do Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1904, ou seja, mais de 100 anos atrás. Ele começou o trabalho que começou a mostrar muito de como funciona o nosso sistema digestivo, e outros cientistas pegaram daí e começaram a ver o que a gente vai falar sobre, como os alimentos não se misturam muito bem no nosso estômago, né? Então, Pavlov notou simplesmente que por atiçar um cachorro, ou seja, ele pegava sinos e tocava sempre na hora das refeições dos cachorros. Então os cachorros tiveram um reflexo condicionado, como ficou chamado, de comida. Então só deles ouvirem o sino e saberem da hora, eles começavam a secretar sucos gástricos, ou seja, a digestão deles começava a funcionar. O próprio Dr. Shelton, por exemplo, cita um interessante experimento feito em cachorros, que é doentio ao mesmo tempo que é interessante, que eles foram alimentados com bastante carne e um foi preso numa árvore e o outro foi preso atrás de um bugre e forçado a correr por algumas horas atrás desse carro. E aí, no final dessas horas, eles mataram os 2 cachorros, assassinaram os cachorros. É doentio pesquisas, né, como são conduzidas, mas... E aí, o cachorro que estava preso à árvore teve sua carne completamente digerida. O cachorro que estava preso ao carro não digeriu praticamente nada da carne que comeu. Ou seja, o processo de digestão requer energia. Então, quando a gente sai para nadar, correr, fazer atividades depois da refeição, não é benéfico à nossa digestão, né? Ou seja, vai prejudicar a digestão. Ah, Eduardo, mas reduz a glicemia. Se você treinasse antes da refeição, você talvez não estaria diabético e estaria precisando reduzir a glicemia porque ela ficou alta demais, né? Se você fizesse várias outras coisas, como dormir cedo, pegar sol, praticar atividade física, o assunto da glicemia fica para outro podcast, mas se você quer saber mais, você pode ler o livro Dieta Antidiabetes, onde eu mostro toda a ciência de como reduzir a resistência insulínica e não sofrer hiperglicemia e não ficar pensando só em andar depois da refeição. Mas tem 2 podcasts gratuitos aqui no canal também completos sobre diabetes. Então, citando T.C. Fry, que era um antigo higienista, qual a importância da quantidade de nutrientes que introduzimos em nossos corpos se nós os ingerimos de tal forma que corrompemos e sobrecarregamos o processo digestivo? Assim, comprometemos a digestão porque falhamos em extrair os nutrientes do que comemos. Mais à frente a gente vai conversar sobre digestão, absorção e assimilação, que são os processos que o nutriente passa até chegar dentro da nossa célula para ser utilizado. Mas nós começamos a falar sobre combinação alimentar com o primeiro médico que criou o assunto, o Dr. William Howard Hay, que foi chamado de dieta Hay há muito tempo atrás, né? Ele estava à beira da morte em razão de problemas com sua saúde, aderiu a uma dieta natural sem alimentos refinados, curando-se totalmente. Ele avançou nas pesquisas iniciadas por Pavlov, desenvolvendo uma aplicação prática do que os fisiólogos haviam descoberto em laboratórios. Então ele classificou os diferentes alimentos, separando eles mais ou menos pela química digestiva, assim para não causar uma incompatibilidade química no nosso estômago. Então ele dividiu alimentos proteicos de um lado da pirâmide, como você pode ver, alimentos de carboidrato do outro lado da pirâmide e frutas ácidas e substâncias ácidas no topo da pirâmide, e no meio da pirâmide ficou as gorduras, os vegetais e o leite, que, de acordo com ele,
combinaria relativamente bem com tudo, né? Mas, obviamente, ele botou aí parâmetros, você pode ver não, não, sim, não, é o que combina bem junto e o que não combina bem junto. Alimentos proteicos, a gente tem um exemplo, a carne, o ovo, o queijo, a lentilha, a soja, etc. Alimentos ricos em carboidrato, a gente tem um exemplo, as frutas, os tubérculos e os grãos, como o arroz, a batata, a banana. E lá em cima, nas frutas ácidas e ácidas, a gente tem exemplos como, por exemplo, vinagre, laranja, limão. E citando o Dr. Shelton, que sinceramente sou o fã número 1, a velha mãe natureza nunca criou um sanduíche. No seu livro Food Combining Made Easy, um dos primeiros livros de combinação alimentar escrito há quase 100 anos, também uns 80 anos atrás. Então, o termo combinação alimentar refere-se aos alimentos compatíveis entre si na sua química digestiva. Fisiologistas reconhecem há mais de um século que a eficiência da digestão e a nutrição de um organismo dependem em grande medida dos tipos de alimentos combinados em uma refeição. A combinação equivocada afeta adversamente a digestão, a absorção e assimilação dos nutrientes. Assim, as proteínas precisam de um meio ácido para serem digeridas, enquanto os carboidratos precisam de um meio alcalino. Todo mundo aprendeu na biologia, quando pequeno, que um ácido e uma base, o alcalino, não se misturam devidamente, meio que se neutralizando. E é isso que acontece. O carboidrato precisa de um meio alcalino no estômago para ser digerido. A proteína precisa de um meio ácido no estômago para ser digerido. Então, quando você mistura o arroz, feijão, o bife, a batata, literalmente, por isso que uma refeição cozida com essa mistureba inteira geralmente leva horas para digerir. E eu me lembro muito bem quando eu treinava kickboxing, quando eu era garoto, tinha uns 14 anos, comia aquele pratão de arroz, feijão, bife, batata no almoço. E lá pelas 4 horas da tarde, eu acho que era aula de kickboxing, e eu arrotava o almoço algumas vezes pelas horas seguintes. Então, quando os dois são misturados, a proteína e o carboidrato, a digestão é atrasada e, obviamente, comprometida. E aí o que acontece? Carboidratos fermentam no estômago, proteínas putrefam no estômago. Consequentemente, inúmeros subprodutos tóxicos entram na corrente sanguínea e contaminam o corpo, abrindo caminho para doenças. Isso é uma citação de um dos livros do Shelton. Então, o processo digestivo é dividido, na verdade, em digestão química e mecânica. Ou seja, a química e a mecânica já começam na boca. A mecânica, literalmente, por você mastigando, e a química por você insalivando. Por exemplo, até mesmo a pitialina, a amílase salivar, ou seja, a digestão do carboidrato já começa na própria boca, na saliva. E aí, obviamente, a comida vai descendo pelo esôfago. E a amílase, essa enzima, Ami de amido, ase de enzima. Então, a amílase é a enzima para quebrar o amido, para quebrar o carboidrato, o arroz, o feijão, a batata, coisa que animais feitos para comer plantas têm. Animais feitos para comer em carne não têm amílase. E o mais importante é que ela é destruída por ácidos. Comer de forma sequencial. Olha que interessante. Houve um caso famoso descrito por William Belmont, renomado cirurgião e pai da fisiologia gástrica, de um soldado ferido com um tiro durante a Guerra Civil Americana. Esse tiro causou a abertura de um buraco visível e de grande extensão em seu estômago. Sua digestão foi estudada por um período de tempo pelos diversos médicos presentes, os quais observaram que os alimentos deles eram digeridos em diferentes camadas. Dr. Stanley Bass, um antigo higienista, citando isso num dos livros dele. E no final das contas acabou sendo uma base da combinação alimentar dentro do higienismo para comer de forma sequencial. Ou seja, ao invés de você vai comer na mesma refeição uva, manga, banana e jaca, ao invés de você fatiar todas, misturar e fazer uma salada de fruta, você vai comer uma fruta por vez para não causar essa mistureba. Óbvio, comer de forma sequencial, a gente acaba lidando muito mais com proteína, carboidrato e outras misturas do que com a fruta em si. Mas ainda assim, o seu estômago, o seu intestino não foi feito para ver uma mistura, um bolo de alimentos ali entrando e tendo que processar. Quando os alimentos vêm separados, na minha humilde opinião, eu tenho há quase 20 anos sendo crudívoro, e comendo de uma forma muito simplista, muito minimalista, muito similar ao que comeríamos da natureza, e eu relato
muito melhor digestão. Quanto mais simples é a refeição, quanto menos mistura não só tem no prato, mas na boca. Ou seja, não misturar aquela grande quantidade no prato, não só a variedade ali no prato, mas a mistura de um alimento junto com o outro quando você engole. Então, a melhor digestão que eu tive nesses últimos 20 anos e a melhor sensação de prazer sempre foi quando eu como um alimento só por vez. Ou seja, até mesmo que eu esteja comendo manga e alface, mas eu como a manga depois a alface. Não misturo elas numa tigela. Mas, óbvio, isso é só um detalhe, mas ainda assim, se você tiver problemas digestivos, você pode tentar isso. Simplificar, comer os alimentos com a mão, mais minimalista, eu acho que você vai ter mais prazer e melhor digestão. Ou seja, para a gente não misturar o alimento nem no prato, nem na boca. Então a gente seguiria comer de forma sequencial dos alimentos mais ricos em água, de mais rápida digestão, para os alimentos mais densos, menos ricos em água. Por exemplo, qual é o alimento mais rápido a ser digerido? Melancia ou brócolis? A melancia tem mais água, você vê que a melancia sai muito rápido do estômago, então a gente vai comer o que primeiro? Melancia, depois o brócolis e por último a castanha, que é o mais difícil de digerir, o mais seco, mais gordura, mais proteína, que obviamente leva mais tempo. Isso aqui é tudo menos uma monorrefeição. Ou seja, o prato está bem bonito, bem chamativo pela quantidade de cores, mas no final das contas mistura muitos ingredientes de uma só vez. E o que a gente tem que levar em consideração? Quando a gente come só um tipo de alimento por vez até estar saciado, como todos os animais da natureza o fazem. Ou seja, um chimpanzé chega debaixo de uma árvore de banana e come só banana. Um chimpanzé chega debaixo de uma árvore de jaca e come só jaca. E ele não vai carregar cada ingrediente que ele vai achando ao longo da floresta para encontrar com outro, misturar e fazer uma salada. Ele vai escolher os alimentos que mais atraem o paladar dele, mais atraem o olho dele, os instintos dele falam, isso aqui é mais gostoso, vamos comer. Ele não vai ficar tentando misturar para transformar o agrião gostoso. Eu não gosto de agrião, Eduardo, mas agrião é muito nutritivo, então eu como. Aí jogo meio quilo de azeite, sal, alho, cebola, molho, e na natureza você ia carregar uma manga até achar agrião para poder misturar numa tigela. Convenhamos, né? O alimento que não fosse muito gostoso por si só, você ia negar. O alimento que fosse muito atraente de forma aparência, de forma de gosto, você ia obviamente buscar. Então isso é muito importante a gente considerar, pessoal, tá? Ou seja, animais vivem ou de monodieta ou em monorrefeições. Um carnívoro, ele come carne hoje, carne amanhã, carne depois da manhã e carne depois da manhã. Uma vaca come grama hoje, grama amanhã e come grama depois da manhã. Então falar que é radical ela viver numa monodieta, ou seja, só um tipo de alimento por vez pela vida inteira, convenhamos que está dando certo para ela, né? Vacas vivem muito bem pastando. Óbvio, elas não vivem só na mesma grama, mas ainda assim é só no mesmo grupo de alimentos. Aí tem sempre comentários para tentar derrubar uma tese, uma perspectiva que obviamente está certo. Animais comem de forma muito mais similar e não têm tantos problemas digestivos como o homem. Mas não estou sugerindo para ninguém viver de monodieta, comer só um tipo de fruta por vez, porque tem aquela Zaradarta que na verdade morreu tentando viver só de fruta há pouco tempo atrás. Tem vídeo aqui no canal, sugiro você dar uma assistida para entender mais que realmente até uma dieta natural você pode fazer errado e induzir desnutrição e morte. O que eu estou sugerindo aqui, que sim, eu como um prato bem diversificado. Todo dia eu faço questão de ter bastante variedade no meu prato. Entretanto, o padrão da natureza é monorrefeição. Ou seja, todo animal come um tipo de alimento só por vez até estar saciado. Ele vai achar banana, vai comer muita banana até ficar saciado de banana. Entende? Então não tem essa mistureba toda. Sim, existe um lema do higienismo que eu acho muito interessante. Simplicidade a cada refeição, variedade ao longo do ano. Esse é o lema mais fenomenal para as pessoas entenderem boa nutrição. Então não é tão importante você comer uma ampla variedade agora, mas é importante você comer uma ampla variedade ao longo do ano, ou seja, a cada estação, a cada semana, a cada mês, entram muitos alimentos diferentes na estação e aí você vai priorizando esses alimentos. Por exemplo, quando está rolando caqui, no outono, eu realmente foco muito em comer muito caqui, porque é um dos meus alimentos prediletos, ainda mais os facilmente achados, disponíveis no mercado. Mas
Quando está em época de jaca, eu estou comendo muita jaca e manga, porque são frutos do verão. Quando está em época de laranja e tangerina, como está agora, por exemplo, eu estou comendo bastante laranja e tangerina, até porque eu tenho no quintal, assim como jaca e manga também agora. Mas o que a gente tem que levar em consideração? Simplicidade a cada refeição, variedade ao longo do ano. Mas agora começamos a ter artigos médicos científicos mostrando que quanto mais variedade de alimentos numa mesa, mais a gente tende a comer em excesso. Sim, aquela churrascaria, você comeu, encheu o bucho, chegou no final da refeição, comeu uma sobremesa. Tá de boa, não quer nem olhar mais para a comida. Mas botaram vários outros alimentos ali na sua frente, você tende a comer mais do que o necessário, tende a querer provar pelo menos um pouco de cada. Então, variedade é a chave da boa nutrição, mas variedade a cada refeição pode ser a chave também da glutonice. Ou seja, óbvio, alimentos naturais são muito mais improváveis de se comer em excesso, de se machucar, etc. Entretanto, um dos problemas da obesidade hoje em dia é uma oferta muito grande de diferentes alimentos industrializados na mesma refeição. Eu adoro essa citação do Dr. Stanley Bass: quanto menos misturamos nossos alimentos e menos variedade deles utilizamos, mais facilmente os digerimos e menos tentados estaremos a comer demasiadamente. Do contrário, quanto maior a variedade, maior a tendência a comer em excesso. Isso eles já falavam provavelmente essa citação tem uns 70 anos pelo menos, e hoje em dia os artigos médicos científicos confirmam o que os higienistas já falavam. E hoje em dia se confirma muita coisa do que os higienistas falavam, por isso que eu sempre falo que os higienistas são visionários. Ou seja, eles falavam sobre jejum intermitente, jejum à base de água, dieta rica em frutos e vegetais, atividade física, sol, sono. E hoje em dia, tudo isso na ciência são tópicos extremamente quentes em medicina de estilo de vida, que na verdade, deveria ser o tratamento primário de saúde para seres humanos. Lembrem-se, quando você não está saudável, você precisa de um jejum, porque é o indício da natureza que você não consegue digerir direito. Ou seja, você perde a fome e, obviamente, sua digestão está péssima. Qualquer coisa que você come se torna gases, se torna indigestão, distensão abdominal, arrotos. Ou seja, a natureza indica a necessidade de reparo através do jejum. Por isso, uma pessoa doente é incapaz de digerir. É um indício, literalmente, da necessidade de descanso. O descanso fisiológico, ou seja, o descanso dos órgãos, o descanso do processo nutricional, que para digerir e absorver, assimilar e fazer todo esse processo, a maior parte da energia diária gasta vai para o processo de nutrição. Não é para atividade física, não é para nada além de absorver e crescer. Então, como o Shelton diria, se você não está confortável em mente ou corpo, perca uma ou mais refeições até o conforto voltar. Ele dizia que era a regra de ouro do higienismo. E se você não está digerindo direito, com certeza você precisa de um jejum mais longo e rever seus hábitos. Mas jejum só deve ser feito com supervisão médica. Você quer entender um pouquinho mais como talvez o jejum possa ajudar a sua digestão? Jejum higienista, cirurgia da natureza. Muita gente não entende, mas acha que boa digestão acontece por acaso, né? E quando não tá com boa digestão, todos aqueles remedinhos que anunciavam o principal canal de TV quando eu tava crescendo, né? Era sempre um monte de remédio para indigestão quando eu tinha 10 anos de idade, né? Eu me lembro do nome de vários, porque eu cresci ouvindo isso. Tá com mal digestão, azia, queimação, depois do porre do final de semana? Eles não falavam assim, né? Mas então, toma esse... Mas o que a gente tem que entender? Que a boa digestão depende muito mais do que só boa combinação alimentar. Você pega um paciente que está com uma doença inflamatória intestinal, um paciente que está terminal, ele não tem boa digestão em nenhum momento. Então, se você está constantemente tendo gases, arrotos, fezes fétidas, distensão abdominal, tudo isso são indícios que não está sendo devidamente digerida a sua comida. Mas o que você tem que levar em consideração? Primeiro, histórico do paciente. Eu comecei a ser crudívoro, mas eu tinha muitos gases intestinais, uma péssima saúde intestinal. Mesmo você combinando de forma ideal, você ainda vai ter alguns gases, porque leva um tempo para o organismo reparar, regenerar a parte danificada. Então essas coisas não são assim da noite para o dia, né? E às vezes até
pode nem regenerar 100%. Perde uma perna que você pode viver de forma muito saudável que ela não volta, né? Então alguns danos não são reparáveis, são minimizados, são mitigados, mas não são reparados. Então você pega aí, saúde geral do paciente, ou seja, como está a saúde dele no presente momento, né? Você pega atividade física, você vê que você sempre vai digerir muito melhor o alimento depois de ser ativo fisicamente. Se você não está praticando atividade física diariamente, e na minha opinião deveria ser antes de cada refeição, você não está tão saudável a nível, em todos os níveis, mas a nível digestivo também, né? Então sempre, se você quiser digerir bem uma refeição, pratica atividade física antes. Outra é sono. Agora, a gente tem artigos médicos científicos mostrando que dormir bem melhora a absorção de nutrientes. Ou seja, privação de sono prejudica a nutrição. Você pode estar deficiente por estar dormindo pouco. Alimentos adaptados à nossa espécie, ou seja, evoluímos comendo certos alimentos específicos. E hoje em dia, o que as pessoas tentam fazer? Tentam literalmente comer de tudo e achar que vai digerir. Um belo de um exemplo é o feijão, que tem 2 carboidratos chamados steatose e rafinose, que são oligosacarídeos, ou seja, carboidratos complexos que nós não temos enzimas para digeri-los. Então, por isso que feijões geralmente, sempre, né, dão gases nas pessoas, né? Quem nunca comeu grão de bico, feijão, etc., teve gases, que levante a mão. Por que isso? Porque nós somos simbiontes das frutíferas. Nós evoluímos por milhões de anos comendo frutos e vegetais no Jardim do Éden, como a ciência mostra, né? Obviamente, a alusão ao Jardim do Éden. Mas, por quê? A gente agora cozinha, a gente consegue comer de tudo, porque cru ninguém ia conseguir comer arroz, feijão, batata e vaca, convenhamos, né? Consegue até, mas é muito difícil manter, etc. Tem várias questões a se considerar, né? Existem sim alimentos específicos para nós e por isso eles são muito fáceis de serem digeridos em sua forma crua. Porcos conseguem digerir batatas cruas, pássaros conseguem digerir grãos crus, seres humanos conseguem digerir frutas e vegetais crus. Nosso sistema gastrointestinal evoluiu comendo muita fruta, então ele se moldou para ter um maquinário enzimático e metabólico para processar exatamente esses tipos de alimentos. Por isso, frutas e vegetais sempre digerem bem, a não ser que a pessoa esteja muito doente a nível gástrico. Mas quanto mais adaptados os alimentos forem à nossa espécie, quanto mais a gente evoluiu consumindo eles, mais fácil é de digerir. E, obviamente, esses alimentos também são consumíveis em seu estado cru. Tudo que for cru e passível de ser consumido é mais adaptado à nossa espécie. Então tem alimentos ricos em água, até mesmo entre uma banana e uma melancia, geralmente a melancia digere mais fácil, porque quanto maior o conteúdo de água de um alimento, mais fácil é de digeri-lo, né, e não causar indigestão. Estar emocionalmente estável durante a refeição, pois estresse pode afetar a capacidade digestiva. Ou seja, acabei de ser assaltado, vou sentar num rodízio e comer 2 kg de comida? Vai causar indigestão. Alguém sofreu um acidente, está no hospital, o que acontece? A gente fica mal emocionalmente, isso afeta o funcionamento fisiológico do organismo como um todo, inclusive a digestão. Brigou com a namorada, namorado, você não fica triste? Você não perde a fome? Super normal. E, vamos lá, como o Dr. Weger, um médico e um higienista de quase 200 anos atrás, 150 anos atrás, falava, você está equilibrado ou envenenado. Quando você não está equilibrado emocionalmente, essas emoções ruins e até mesmo a comida que não digere direito envenena seu sangue. Então, indigestão. Vamos lá. Olha que interessante essa citação do Dave Klein. Os subprodutos da putrefação, que é o que acontece quando a carne apodrece no nosso intestino, porque obviamente a gente não tem um intestino de um animal carnívoro para a carne passar tão rápido quanto passa no deles. Os deles são apenas 3 metros de comprimento, enquanto o nosso é um intestino sempre convoluto, ou seja, em torno de 10 metros, e ele vai dando voltas assim. Se você entrou já num laboratório de anatomia, você vê que o intestino você pode esticar bastante, que ele é bem longo, porque ele vai dando voltas, porque isso é para melhorar a absorção de nutrientes. O alimento vai passando e toda hora vai absorvendo um pouquinho mais dele ali. Então, os subprodutos da putrefação são altamente nocivos.
Eles incluem metano, sulfeto de hidrogênio e mercaptanos, os quais fornecem odor de ovo podre quando excretados com gás metano. Cadaverina, putrescina, amônia, indol, escatol e vários outros gases, substâncias tóxicas e cancerígenas, assim como o sulfeto de hidrogênio, decompõe canos de esgoto de concreto, metal e aço. Ele irritará e destruirá a carne dentro dos seus intestinos e intestino grosso, dentro do seu estômago e intestino grosso. Então, causas principais da indigestão: comida em excesso, ou seja, mais calorias do que são necessárias ou que o intestino pode digerir em determinada refeição. As pessoas geralmente comem em excesso porque elas cozinham os alimentos, refinam os alimentos e aí os mecanismos de saciedade são burlados. Má combinação alimentar e extravagância na variedade de alimentos por refeição. Ou seja, as pessoas combinam muito os alimentos e combinam errado e obviamente isso também dá má digestão. Incompatibilidade dos alimentos ingeridos com nossa fisiologia digestiva, ou seja, querendo ou não, feijão é comida de pássaro geralmente na natureza, não é comida de primata. Todos os animais que se parecem com o chimpanzé, inclusive seres humanos, ou todos os animais que se parecem com o ser humano, o bonobo, o chimpanzé, o gorila, comem frutos e vegetais primariamente porque é o que eles são feitos para e digerem melhor. Enfraquecimento do sistema digestivo. Quando o nosso organismo não está saudável, todo o processo nutritivo é prejudicado. Ou seja, um paciente terminal, ele não digere nada direito. Pacientes com doenças gastrointestinais inflamatórias, eles não digerem nada direito. Você dá fibra para uma pessoa, ela pode literalmente defecar sangue, ter inúmeras complicações e dores intestinais. É uma simples fibra que todo mundo, qualquer pessoa consegue digerir bem. A alienação do ato de nos alimentarmos, ou seja, comermos sem fome real, sem a necessidade fisiológica de alimentos, como forma de distração, ato de socialização, por estarmos emocionalmente abalados. Ou seja, você está comendo e assistindo filme. Você acabou de comer em casa, mas você senta num bar e come só para fazer companhia às pessoas. Você pega aquele saco de pipoca, saco de amendoim, vai comendo e nem viu quanto comeu. Coisas industrializadas, etc. Quando você está emocionalmente abalado, sempre tem aqueles filmes de a pessoa com um pote de sorvete se entupindo e chorando, etc. A ausência diária de exercícios físicos. Ou seja, quando você não pratica atividade física, todo mundo que eu conheço que não pratica atividade física relata algum nível de indigestão. Você tem que criar demanda por. Ou seja, que nem você encheu o tanque do seu carro de gasolina, botou ele na garagem, no dia seguinte você sai da garagem com o tanque cheio e quer parar no posto de novo e encher ele de gasolina. Você tem que queimar para merecer, queimar para merecer, queimar para merecer. É assim que na natureza funciona, o famoso do inglês burn it to earn it, queimar para merecer. Na natureza, todo animal queima sua comida antes de comer de novo, Ou seja, ele é ativo fisicamente às vezes por horas até achar o alimento e se beneficiar. Ingestão de líquidos durante e logo após a refeição. Sim, come muita proteína, carboidratos, alimentos mais pesados, mais densos e tenta beber 500 ml de água de coco. Você sente, sabe, aquela balançando e uma má digestão. O sistema digestivo é como se fosse um músculo. Então, quando você causa um estresse nele, é que nem quando você malha. Você vai malhar peito lá, você malha no dia seguinte, você vai dar um descanso aos braços. Ou seja, você causou uma sobrecarga ali. Quando você come a dieta usual, moderna, industrializada, sem fibra, sem água, você danifica as paredes do seu intestino. Você não tem uma devida microbiota para auxiliar naquela barreira intestinal e numa saúde intestinal. E aí o que você precisa fazer? Dar um descanso excessivo, um descanso maior, um descanso fisiológico ao seu intestino. Da mesma forma que você dá um descanso aos seus músculos, quando você sobrecarrega eles com a musculação, quando você sobrecarrega o seu intestino com comida industrializada, processada, sem os devidos nutrientes, vai causar um prejuízo ao intestino, que ele precisa de mais tempo para descansar. E aí, obviamente, entra a necessidade por um jejum, mas o jejum só pode ser devidamente conduzido com supervisão médica. Eu não estou recomendando você jejuar, mas com certeza, se você não está digerindo direito,
provavelmente seu corpo não está precisando de comida no presente momento. Então, aqui está uma foto do estômago, do intestino delgado e do pâncreas. Então, ó, o vaso sanguíneo se conectando ao pâncreas, as células produtoras de hormônios, como insulina, por exemplo, as células produtoras de enzimas e a insulina conseguindo ir para a circulação sanguínea, né? E no final das contas muita gente não entende, mas enzimas são específicas como chaves, agem exatamente só aonde encaixam. Então existem as lipases, as proteases e as amilases. As lipases são as enzimas para os lipídios, para as gorduras. Então, comer gordura tem uma ase ali, que é sempre que a palavra termina em ase é enzima. Então uma lipase é uma enzima para quebrar a gordura. A protease é uma enzima para quebrar as proteínas. E a amilase é uma enzima para quebrar os carboidratos. Por quê? Porque nós não funcionamos à base de macronutrientes. Eu ainda vou dar uma aula de nutrição para vocês entenderem mais sobre o assunto, mas nós não funcionamos à base de nutrientes grandes, nós funcionamos apenas à base de nutrientes pequenos. Então, quando a gente come o açúcar do arroz, do feijão, que ele é um açúcar complexo, é uma cadeia de polissacarídeos, ou seja, é um açúcar ligado na outra, que é ligado na outra, que é ligado na outra, que é ligado na outra, vai formando uma corrente muito longa, né? Poli significa 4 ou mais, né? Então, às vezes, é uma cadeia de 20 ou mais monossacarídeos ligados juntos, ou seja, são várias glicosezinhas ligadas que vão formando uma cadeia grande. Então, nosso organismo precisa hidrolisar, usar a água e essas enzimas para auxiliar na quebra desses elos, e o que é absorvido para o sangue é só o micronutriente ao invés do macronutriente. Então a gente não usa o carboidrato complexo, só o simples. A gente não usa a proteína, só o aminoácido. Então a gente precisa quebrar para passar para o sangue. Então a amilase quebra polissacarídeos em disacarídeos e monossacarídeos, ou seja, ela quebra de muitos para 2, para depois para 1, e então para entrar no sangue. Muita gente já ouviu falar de 2 dos principais monossacarídeos, que são a glicose e a frutose. O outro é o açúcar de mesa, chamado de sacarose. As proteases, por exemplo, quebram as ligações peptídicas, que são as ligações da proteína ligada, porque você pode pensar na proteína como uma palavra e o aminoácido como uma letra. Então, Eduardo seria uma proteína ligada por 7 letras, por 7 aminoácidos. Então, ela quebra de muitas ligações para dipeptídeos, para 2 ligações, então para peptídeos, que é um só sozinho, então é absorvido para o sangue. Então tem pepsina, desaminase, transaminase, proteinases intracelulares, ácido hidroclorídrico, que são todos os mecanismos que vão quebrando a proteína ali no estômago. E a digestão das proteínas começa no estômago, diferente da gordura e do amido. E já as lipases, elas quebram o triacilglicerol, o triglicerídeo que todo mundo conhece, em ácidos graxos livres e glicerol. Uma das coisas mais interessantes que as pessoas não entendem é que a maduração da fruta na árvore é literalmente uma digestão. Ou seja, por que a fruta é tão fácil de digerir? Porque ela já é um carboidrato simples. Você não precisa fazer nada no processo digestivo praticamente para absorver para a corrente sanguínea. Por isso que fruta é, na verdade, o verdadeiro fast food. Porque os açúcares das frutas, os nutrientes, já chegam em poucos minutos dentro da sua célula para então serem utilizados. Então, por isso que muitos atletas, por exemplo, comem banana e frutas durante uma corrida. Porque é mais fácil de comer, ela hidrata e o açúcar é muito rápido chegar ali. Você comer arroz e feijão no meio de uma partida de tênis, você vai ficar pesado arrotando e o açúcar vai levar um tempo até ser digerido, quebrado e então chegar na sua célula para ser utilizado, né? Uma das belezas das frutas é que ela já é pré-digerida na árvore, ou seja, a banana quando verde não dá para ser comida, só pode ser feita em biomassa de banana verde, mas a banana quando madura já está pré-digerida, já está mole, já está rica em água, tem várias características químicas que são alteradas que auxiliam a nossa própria bioquímica, o nosso próprio corpo a trabalhar menos. Você quer aprender um perfil dietético mais similar à dieta dos centenários? Como você pode aplicar esse conhecimento na sua vida para viver mais e melhor? Então, sugiro ler o livro Dieta do Éden e o Nutrição Vegana. Além disso, a gente vai ter um retiro agora
mês que vem aqui comigo. Venha passar 7 dias conosco e aprender saúde por vida saudável na prática. Como preparar alimentos, como comprar os alimentos, como fazer tudo no seu dia a dia para otimizar o funcionamento fisiológico do seu organismo. Eu, como nutricionista clínico estudando um assunto há quase 18 anos, sou convicto que eu posso te ajudar demasiadamente. Seja através de consulta nutricional presencial e online, seja através dos nossos 10 livros publicados, como livros didáticos científicos e livros de receitas, 6 cursos online, de até mesmo como largar os doces, como largar o açúcar e fazer doces naturais de frutas. Então, deixa eu te ajudar e não esquece, ajuda o canal. Se você não tiver como comprar os serviços e se ajudar e ajudar nosso canal, você pode simplesmente comentar, compartilhar, sentar o dedo nesse like e assistir todos os vídeos do canal. Isso já vai ajudar imensuravelmente a nós crescermos juntos e ajudarmos outras pessoas. Você pode me ajudar a ajudar os outros. É só você compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Então, de volta ao conteúdo. O meu livro principal que lida sobre combinação alimentar é o Culinária Frugal, Receitas do Paraíso. Foi meu primeiro livro de receitas. As receitas são bem mais simples e minimalistas do que geralmente eu faço para os retiros, mas são receitas fenomenais. E esse primeiro capítulo de combinação alimentar é muito interessante, né? Até usando uma citação do livro aqui, para livrar-se da doença é preciso suprimir o uso do fogo na preparação dos alimentos, Mahatma Gandhi. Ou seja, até Gandhi já reconhecia que não cozinhar é uma coisa benéfica à saúde e à prevenção de doenças. Mas tem um capítulo inteiro dedicado à combinação alimentar e eu vou botar aqui a tabela de alimentos que eu utilizei, uma parte da tabela de alimentos que eu usei no meu livro. Qualquer um dos 10 livros já publicados podem ser adquiridos na minha loja virtual. Eu sugiro sempre começar pelo Dieta do Éden. Como você já viu no início desse podcast, nós não temos patrocinadores, então apoiar o canal e se apoiar com material educativo é muito benéfico a você, a nós e até mesmo ao planeta. O que você tem que entender é que sem educação não vamos a nenhum lugar. Você tem que se informar, você tem que se dedicar, você tem que se educar. E o que eu forneço aqui é conhecimento sobre medicina de estilo de vida. Você se educa, você aplica, você não depende de mais ninguém para ser saudável, só mesmo do seu conhecimento e da sua capacidade de aplicação. A tabela, por exemplo, das frutas. As frutas são divididas em frutas ácidas, semiácidas e doces, né? As doces, por exemplo, seria banana, caqui, figo, fruta do conde. As semiácidas seria até mesmo manga entra na semiácida, mamão, maçã. E já as ácidas seriam abacaxi, laranja, limão. E aí, por exemplo, a gente divide aqui também os vegetais, das frutas vegetais e das frutas gordurosas. Então, vegetal é alface, fruta vegetal é abobrinha, porque tem semente dentro. E fruta gordurosa é o abacate, por exemplo, todo mundo vê que ele não tem muito açúcar, né? Tirando o abacate de ramos da casa da Dona Thaís. Dona Thaís fala que cresceu numa casa onde tinha, ela cresceu em Ramos, onde tinha um pé de abacate que era muito doce. E assim, eu já peguei abacate doce, mas eu sempre faço essa brincadeira com ela, que só ela teve um pé de abacate doce. Então, ó, dividimos também os melões, as frutas hídricas, as frutas ricas em água, dos amidos, por exemplo. Ou seja, os melões ficam em outra categoria das frutas. Geralmente, higienistas antigos não misturavam melões com frutas, né? E aí temos os amidos, que são os grãos, legumes, abóbora, tubérculos, raízes, milho. E temos as proteínas, que são não só as proteínas animais, mas as proteínas vegetais. E as gorduras, como margarina, manteiga, óleos vegetais. Ah, Eduardo, mas por que você está falando sobre manteiga, proteína animal, etc., botando nas tabelas? Higienistas antigos sempre faziam isso, por quê? Porque seja a pessoa vegetariana, vegana, ou crudívora, ou onívora, ou seja o que ela quiser comer, ela consegue entender as diferenças das combinações alimentares para melhor otimizar seu processo nutricional. Você sempre escolhe o que você quer comer. Eu estou aqui para te educar nas melhores escolhas. Então, tabelas de combinação alimentar de outros autores mais antigos, né? Você pode dar um zoom aí na tela e conseguir ver. Mas se botar Food Combining Charts, tabelas de combinação alimentar em inglês, você vai achar várias no Google. E aí, citando o Dr. Herbert Shelton, uma impressionante quantidade de alergias e alimentos acaba completamente quando supostos indivíduos alérgicos aprendem a comê-los em combinações digeríveis.
O que eles sofrem não é alergia como se pensa, mas indigestão. A alergia é a denominação dada ao envenenamento por proteína. A digestão normal leva nutrientes e não venenos à corrente sanguínea. Proteínas completamente digeridas não são substâncias deletérias. Então está aqui a tabela de combinação de alimentos. Melões, por exemplo, combinam com frutas ácidas e semiácidas, diferente do que os higienistas antigos falavam, eles combinam relativamente bem. As frutas ácidas combinam com semiácidas, as frutas doces só combinam com as semiácidas ou os vegetais. Não combinam com as ácidas. As gorduras combinam com essas três categorias aqui, as ácidas, semiácidas e vegetais, e os carboidratos complexos só combinam com os vegetais. Isso seria mais ou menos uma tabela mais do higienismo moderno, que a maior parte do higienismo moderno realmente advoga uma dieta vegana e crudívora, né? Se você quer aprender mais sobre combinação alimentar e mais a fundo ainda, além dos livros, como Dieta do Éden, o Jejum Higienista, etc., tem nossos cursos online e ainda tem nossos retiros. Você quer ver presencialmente o que eu faço no dia a dia e o que eu ensino meus alunos a fazerem? Vem para um retiro sempre janeiro, fevereiro e julho aqui no meu espaço aqui em Saquarema, no Rio de Janeiro. Você quer aprender online? Estou em Portugal, estou em Uganda, né? Muita gente entra em contato comigo de outros países que também falam português. E você pode acessar os cursos online. No caso, esse é o Método de Saúde Máxima que tem sobre combinação alimentar. Mas também ele e o Programa do Corpo Perfeito tem tabelinha de combinação alimentar no curso, né? Um PDFzinho que você pode baixar e tem muita informação e até mesmo as receitas já são pensando em te fornecer boa nutrição e uma boa combinação alimentar ali. Então, sugiro você dar uma olhada. Todos os serviços que eu presto estão aqui na descrição. Ah, Eduardo, mas eu estou sem dinheiro, não posso comprar agora. Primeiro de tudo, você não precisa comprar nada, ainda mais no presente momento, se você não consegue. Já começa assistindo todos os vídeos aqui, começa seguindo no Instagram e no TikTok. Você já vai ter muito conteúdo gratuito. Mas, de qualquer forma, ainda assim, contudo, todavia, entretanto, a única coisa que eu te peço, eu produzo muito conteúdo gratuito para vocês. A única coisa que eu te peço é ajuda em comentar, compartilhar, sentar o dedo nesse like, se inscrever no canal e apertar o sininho, que isso ajuda o meu canal, ajuda o nosso trabalho e ajuda você mesmo e ajuda outras pessoas, porque se você está aqui, você gosta da informação, você acha que ela é diferenciada, você vê uma medicina de estilo de vida que não é falada por ninguém, mas que funciona mais do que tudo e não custa nada ajudar as outras pessoas e a si mesmo e a nós. Dá até mesmo para se inscrever como membro do canal e fazer uma doação ali de R$15 por mês para ajudar a nossa produção de conteúdo. E olha que interessante esse artigo no Jornal Americano de Primatologia. Os resultados mostram que os chimpanzés são especialistas de frutas maduras. Os chimpanzés de Nigogo comem uma dieta ampla, primariamente baseada em fruta, e dedicam seu tempo de se alimentar comendo uma ampla variedade de frutas. Mas a diversidade da dieta é inversamente correlacionada à disponibilidade de frutas, ou seja, quanto mais variado de fruta tem na época, mais eles estão tendo uma dieta diversificada, né? Quando isso cai, realmente eles começam a tentar procurar o que dá para comer na hora, né? Que seriam tubérculos, seriam raízes, folhas. Os chimpanzés, por exemplo, até comem outros animais. Eles fazem o possível, mas eles dão preferência, obviamente, à fruta e, como o artigo mostra, eles dão preferência a figos. Eles gostam muito de figos e eu entendo porque eu também amo figos. E é onde tem maior produtividade de alimentos, né? É onde tem mais chimpanzés, ou seja, o Vale do Nigogo é muito produtivo em termos de fruta e a população lá de chimpanzés é 3 vezes maior. Olha que interessante. Outro artigo também é mostrando que primatas altamente frugívoros como os chimpanzés se baseiam na variação de estação para abundância de comida e qualidade. Eles ficam procurando a produção de frutas, né? E se baseiam em alimentos alternativos, o que eles chamam de fallback foods, alimentos de cair para trás, né? Ou seja, eles têm uma preferência ali por fruta e vegetal altíssima, né? Porque fruta é o alimento mais gostoso e também mais nutritivo para eles e para nós, né? Na minha humilde opinião. Mas quando tem pouca fruta, eles começam a tentar ampliar a gama de alimentos, né? Tentar comer o que dá para comer. Aí eles comem muito mais folhas, né? Como está sendo falado pelo artigo, quando frutas são escassas, quando figos são escassos.
Ou seja, para fazer você entender bastante que esses animais eles comem uma ampla variedade de alimentos, mas dentro das categorias que eles conseguem comer, de uma forma muito simples, muito minimalista, dando muita preferência à sazonalidade, fazendo o que dá para ser feito, né? Porque na natureza não tem nem como comer manga no inverno como hoje em dia a gente come. Então, concluindo a palestra, combinação alimentar é uma boa parte da nutrição, entretanto, tem inúmeros outros fatores que influenciam a boa digestão. Saúde influencia, atividade influencia, crononutrição, que é uma coisa que eu não falei lá antes, mas hoje em dia a gente já sabe que o horário que você come o alimento também impacta no processo digestivo, ou seja, refluxo é uma coisa muito comum de noite, porque a gente não foi feito para comer de noite, né? Então, quando a pessoa come tarde da noite, ela geralmente sofre de refluxo. Então, isso é muito importante, tá, pessoal? Cronobiologia e crononutrição são fatores que eu não incluí, porque essa palestra realmente é mais antiga, mas agora eu tenho certeza que eu incluiria também ali nos fatores de boa digestão, crononutrição e cronobiologia. Você quer saber mais sobre isso? Tem aqui vídeos no canal. A dieta do tempo e o relógio biológico, são uns 3 ou 4 vídeos, são 4 vídeos muito interessantes que você pode entender mais sobre o assunto. Mas lembre-se, você não é o que você come, mas sim o que você come, digere, absorve e assimila. Comer, a comida vai parar no seu estômago, no seu intestino. No intestino, no estômago, vai ser devidamente absorvida, ou seja, ela é quebrada e passada do intestino para a corrente sanguínea e depois ela é assimilada para dentro da célula. O alimento é absorvido no intestino delgado pelas vilosidades intestinais. Ele é ricamente suprido de vasos sanguíneos e vai puxando os nutrientes para a corrente sanguínea. E aí então você tem a assimilação. Quando o nutriente está correndo pela corrente sanguínea, ele é puxado para dentro da célula e dentro da célula ele vai ser utilizado, vai ser armazenado, etc. Então, a absorção é quando passa do intestino para a corrente sanguínea, a assimilação é quando passa da corrente sanguínea para dentro da célula. E citando um dos meus mentores, que é o Dr. Herbert Shelton, que eu acho brilhante, "The whiter the bread, the sooner you're dead." Quanto mais branco é o pão, mais cedo você morre. Ou seja, sugerindo que comida refinada, comida processada, é extremamente prejudicial, né? Isso é um ditado muito antigo, quando eles ainda achavam que pão era uma coisa saudável, não viam tanto mal. Hoje em dia eu diria, troca o pão por comida de verdade, por fruta, por vegetal, por aipim, por batata, mas não coma lixo industrial, que é, no final das contas, o pão moderno. O pão antigo, até como era feito, menos mal, mas ainda assim é trigo processado. Coma comida como aparece na natureza, vai ser melhor para a sua saúde. Eu coloquei também um slide aqui que é muito interessante. Quanto mais longo é o tempo de prateleira do alimento, mais curto é a sua vida. Então, eu sempre falo para meus pacientes, dê prioridade a comer alimentos ricos em água, alimentos que estragam rápido. A minha dieta é 98% composta de alimentos que estragam em pouco tempo, porque se demora muito para estragar, não é tão bom para a sua saúde. Antes da gente finalizar, eu te faço um desafio. Por que não tentar por um dia, 10 dias, um mês talvez, comer de forma bem mais natural e viver de forma bem mais natural, ou seja, viver um estilo de vida higienista bem saudável. Que seria dormir cedo, com as galinhas literalmente, e acordar com as galinhas. Praticar atividade física diariamente intensa, obviamente dentro da sua capacidade fisiológica. Pegar sol todos os dias, caso você possa, né? Todo mundo pode, mas ainda assim tem contraindicações. E comer uma dieta rica em plantas frescas, cruas, integrais, maduras. Ou seja, comer como a gente comeria na natureza. Muita fruta, muito vegetal, castanha, cogumelos, leguminosas. Comer tudo mais in natura mesmo, né? O que é para ser consumido. Banana, melancia, caqui, figo, tomate, pera e tirar todos os alimentos industrializados, reduzir a proteína animal ou cortar se você quiser ser vegano, aí você precisa de acompanhamento. Depois vem aqui e comenta aqui embaixo como você está se sentindo. Porque se você depois de uma semana, 10 dias, um mês não estiver se sentindo no jardim do Éden, se sentindo realmente em forma, saudável, com aquela gana de viver, você pode muito bem parar tudo e simplesmente voltar a comer a comida industrializada, cozida, que você comeu por 20, 30, 40, 50 anos e que provavelmente te deixou doente, senão você não estaria aqui procurando saúde. E aí fica a sua decisão, mas é um desafio simples que pode realmente mudar a sua vida. Não se esquece, não temos patrocinadores.
Quer ajudar o canal? Começa comentando, compartilhando, sentando o dedo nesse like, se inscrevendo no canal e apertando o sininho. E começa lendo todos os nossos livros, principalmente o combo do Dieta do Éden e o Jejum Higienista, são os 2 livros principais. Além disso, tem 6 cursos online, retiros presenciais sempre em janeiro, fevereiro e julho e meu atendimento nutricional presencial e online. E manda para todo mundo! Segue o Dr. Coraça e comenta aqui Dr. Coraça, Dr. Fruta, Dr. Saúde, que isso vai te ajudar, vai nos ajudar e ajudar o Brasil inteiro numa cruzada de vamos ser mais saudáveis, largar a necessidade, essas amarras que as pessoas têm à indústria farmacêutica e alimentícia e trocar elas pela uma ligação com o pequeno produtor, com a terra, com produzir seu próprio alimento, com plantar e com mostrar o caminho para o povo, que o povo está perdido sem saber de onde vem a saúde, acha que é da indústria. Então, se você gostou do vídeo, não se esquece de clicar nesses vídeos e assistir os vídeos auxiliares que eu sempre boto abaixo. Muita saúde frugal e saúde é produzida por vida saudável. Até a próxima.